Fala, galera! Sejam bem-vindos aí ao nosso vídeo Respiração Correta e Respiração nos Asanas. Hoje eu estou aqui com o Alê e nós vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos de uma respiração funcional, como aplicar esse conhecimento de forma a melhorar a capacidade respiratória durante a prática de posturas de yoga. Valeu, Alê! Estamos bem aí? E aí, gente, tudo certo? Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. A gente já até falou um pouquinho disso, né, Rê, numa live que a gente fez ali no Instagram. E vamos falar um pouco mais desse conteúdo agora aqui também, pra Um galera tema no que traz YouTube. muita dúvida, né, Alê? Muita dúvida. Ainda mais, assim, pra gente que tá nas práticas de yoga, né? A respiração, ela é um dos aspectos fundamentais dentro dessa prática. E é bastante importante que a gente conheça, se aprofunde e tire essas dúvidas que podem ser sei lá, um Empecilho. ponto, um empecilho na nossa prática, assim, né? Um ponto que impede, às vezes, a gente de chegar em alguns lugares que são mais sutis também. Exatamente. A gente fala muito sobre respiração dentro do campo do yoga, mas muitas vezes dentro das formações ou mesmo das aulas regulares de yoga, a gente sai apenas com aquela ideia mais básica sobre respirar pela barriga, respirar no diafragma, mas não se aprofunda nessas nuances da dinâmica respiratória que a gente vai trazer para as pessoas hoje, né? Sim, é. E você tem um trabalho bastante proeminente, não sei se é a palavra, mas bastante denso nessa parte de respiração, né, na sua formação na Oxygen, né? Isso. A gente estuda a respiração, na verdade, pelas 3 dimensões, né? A bioquímica, a biomecânica e a frequência. Essa é a maneira com que eu já estudava, né? E dentro da metodologia do Oxygen a gente tem, né? Além dos fatores psicofisiológicos. E dentro disso, né? A parte da biomecânica era uma que eu já antes trabalhava bastante, já trabalho há bastante tempo com essa parte da biomecânica, que é um dos fatores que eu acho que é mais interessante da gente falar, nesse vídeo, né? Porque como a gente vai pensar em respiração no yoga, então é Uhum. muito interessante a gente pensar na mecânica respiratória, em como as posições de yoga elas interferem nessa dinâmica. Boa. Então, eu acho que uma coisa legal, assim, do que a gente vai trazer hoje é justamente entender que a respiração, ela tá muito relacionada com a forma como o nosso corpo tá, né? Conforme a gente vai mudando algumas posições, tipo, é muito diferente respirar numa torção, respirar numa prancha, respirar em pé, respirar de barriga para baixo. Tudo isso vai mudando a nossa dinâmica ali da respiração. Mas eu acho que a gente podia começar, então, o nosso papo falando um pouquinho sobre o que é respiração correta, né? Ou se esse termo de fato faz sentido a gente falar que tem uma respiração correta e uma respiração incorreta. Esse é um bom começo, porque essa ideia, né, de respiração correta, ela muitas vezes acaba ficando em torno desses mitos, né, que a gente tem no universo da respiração, dentro do yoga também. Não existe uma respiração correta especificamente, mas existe aquilo que a gente chama de respiração funcional, ou de uma Uhum. respiração que está disfuncional. Então, para saber se a respiração está funcional ou não, seria importante a gente analisar a partir desses diferentes aspectos que eu mencionei: a bioquímica, a biomecânica, a frequência respiratória. Se a pessoa está experimentando, né, sintomas, geralmente a nível psicofisiológico, muita fadiga, um cansaço excessivo, né, se ela está com um estresse crônico, se ela está, enfim, tem vários fatores aí que estão ligados até a tua própria capacidade de concentração, de atenção, que estão ligados a uma respiração disfuncional. Geralmente, quando a gente avalia uma pessoa, como eu avalio através do método da Oxygen, a gente vai olhar para todos esses diferentes aspectos. E hoje, especificamente, acho que a gente vai explorar mais essa análise mecânica, né? Do que seria Uhum. essa respiração disfuncional, afinal, e se dentro do yoga a gente consegue ter uma ideia já. Boa. Você tinha citado também a questão de. Isso é uma coisa que a gente aprende mais quando a gente vai fazer curso de formação, né? A gente. Enfim, o curso de formação para se tornar professor de yoga é um curso que a gente tem muito conteúdo, né? É bastante abrangente, e às vezes, naturalmente, a gente não consegue aprofundar em algumas coisas, né? Porque é tanta coisa e não tem como a gente ir aprofundando, a gente sabe o geral de tudo, assim, né? E quando a gente aprende sobre respiração, a gente aprende esse aspecto de observar o movimento do diafragma, né? Observar como que a gente está fazendo essa amplitude no movimento do diafragma, mas não é só
pela observação do diafragma que a gente pode pensar numa respiração que seja mais funcional também, né? Exatamente. Na verdade, o diafragma, ele é parte do conjunto de músculos do core, né? Que é essa musculatura profunda do nosso tronco. E como parte, né, disso, ele também ele sofre interferência de toda essa musculatura. Então, eu até queria ver se eu consigo trazer aqui para vocês um vídeo que vai explorar um pouquinho mais essa questão da dinâmica do diafragma. Aquele básico, né? Acho que todo mundo meio que já tem uma ideia, né, Ale? Aquela questão de você inspirar, né? As pessoas muitas vezes pensam já na inspiração como aumenta ali, vai levar a barriga para frente, né? Enfim, isso a gente vai discutir um pouquinho essas camadas, mas o movimento do diafragma, o diafragma que é um músculo muito grande, em forma de cúpula, quando você inspira, então ele vai descer e ele vai fazer esse movimento descendente. Pode mostrar ali, né? O Ale está pegando bem nas inserções ali, inferiores do diafragma, né? Quando ele faz essa volta aqui das costelas até lá no topo da lombar, ele está pegando nas fixações inferiores, e a fixação superior do diafragma, ela seria no centro dele mesmo. Então, ele fica nesse formato de cúpula. Quando a gente inspira, então, ele desce, contraindo, e essa pressão que ele faz descendo, geralmente ela vai provocar algum deslocamento desse conteúdo abdominal. Na verdade, o conteúdo abdominal, ele sempre vai se deslocar, porque existe uma qualidade muito importante sobre essa parte do abdômen, que a gente não consegue comprimir, né? Então, a parte do nosso conteúdo torácico ali, a nossa cavidade torácica, a gente consegue tanto comprimir, né? Quanto você consegue também expandir, né? Você faz esse movimento de compressão e expansão, o que é diferente no caso do conteúdo abdominal, que você não consegue fazer uma compressão. Sempre vai haver, então, um deslocamento desse conteúdo abdominal, e por conta disso que tem essa ideia de você mover a barriga. Só que aí a gente tem a dinâmica do core. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui o videozinho para mostrar para vocês. Achei. Olha só. Então, você inspira, tem aquela descida do diafragma. Você expira, tem aquele retorno dele, a posição original. Mas veja que ali você está vendo o diafragma, você está vendo o assoalho pélvico, certo, Ale? E você está vendo também músculos que estão ali, músculos abdominais e músculos torácicos, né? Tudo isso faz parte, são algumas das partes do nosso core. Essa ideia de core, né? Às vezes a gente pensa também erroneamente que o core é o abdômen. Tipo, vai falar de core, fortalecer o core, é abdômen. E não só, né? O core é diafragma, é o assoalho pélvico, é o abdômen, as laterais do abdômen, é a parte torácica, lombar, né? Todo esse conjunto, assim, né? Exatamente. Então, por conta dessa dinâmica ali que acontece, como vocês estão vendo, ó, quando você vai inspirar, então, vou até tirar aqui o som para a gente poder conversar. Vejam que você inspira, o diafragma desce, e vai haver, como eu falei, que vai sempre acontecer um deslocamento desse conteúdo abdominal, porque ele não tem como se comprimir, vai ir para algum lugar, né? E essa massa abdominal, ela pode, por exemplo, incidir ali sobre o assoalho pélvico. Você vai ver tanto que o assoalho pélvico ele desce, ele cede um pouquinho ali para dar espaço a esse deslocamento. E se você tiver com o core, né, com a musculatura do abdômen, por exemplo, mais ativa, digamos numa postura da prancha, o que vai acontecer? Você não vai ver esse deslocamento da mesma forma do que se você estiver relaxado, se você estiver no sofá assistindo Netflix. Então, isso é que faz com que a respiração, e uma respiração funcional, ainda assim, ela não tenha um padrão único. A gente não poder bater esse martelo, né, Ale, que respiração funcional é respiração com a barriga se movendo. Não tem como dizer isso por causa desse contexto. Justamente. Aquele lance, né? Porque na prancha, o exemplo que você deu,
naturalmente a musculatura ela vai estar um pouco mais ativa para sustentação, né? E aí a dinâmica da respiração ela se modifica um pouco, né? Exatamente. Isso, mostra aí pra gente, Rê. Então, pensa numa postura da mesa, né? Uma postura da mesa, por exemplo, ou uma postura de 4 apoios, né? Você está aqui e, muito provavelmente, aqui, por conta da posição mesmo, onde eu tenho apoio nas mãos, eu tenho apoio nos joelhos, enfim, eu estou muito mais apoiada e eu não requer tanto da minha força, do meu tônus abdominal para eu manter essa posição. Então, eu fico mais relaxada. Isso quer dizer que se eu respiro aqui, é natural que eu veja, né, esse movimento mais no abdômen mesmo, conforme o diafragma desce, eu tenho o meu abdômen se soltando e quando eu exalo, ele volta um pouquinho, porque tem essa musculatura do core trabalhando, né, Ale? Sim. É, dá pra ver bem aí você mostrando esse movimento. E aí, na posição da prancha, a gente já tem uma outra configuração, porque eu preciso, né, o tônus muscular que essa postura requer, ele é muito maior. Então, se você olhar, eu não vou estar movendo da mesma forma que a barriga nessa posição. Uhum. E você sente aonde mais a respiração quando você tá nessa posição? Nessa posição, eu consigo sentir esse deslocamento mais lateral um pouquinho, né? Uhum. Porque ainda assim, lembra que meu diafragma ele vai estar descendo, então essa pressão ela vai estar acontecendo e o deslocamento para algum lugar vai. Eu consigo sentir um pouco mais lateral. No assoalho pélvico a gente também consegue sentir, né? Sim. E ainda assim, tudo isso, todas essas sensações diferentes, elas são normais e esperadas, porque dentro dessa configuração da postura, por conta desse tônus, né, dessa ativação maior, eu vou esperar que haja alguma mudança. Mas aí, E aí, pode eu ia falar. falar que nesse quesito tem uma coisa interessante que é, se a gente tem algum aluno que chega com dificuldade de respiração, tem algum tipo de dificuldade de respiração. Aí, às vezes, a gente foca na técnica de respiração, né? Tipo, vamos tentar fazer uma técnica assim. Mas o próprio asana, né? Você colocar o aluno em diferentes asanas, dando diferentes estímulos para o corpo, né? Nesse exemplo que você deu, 2 estímulos que vão modificar a mecânica da respiração, isso ajuda o seu aluno também a construir um caminho de, agora eu deixo eu perceber minha respiração de outras maneiras, né? Ajuda o seu aluno a construir essa possibilidade de, tentando achar uma palavra que não é melhorar a respiração, mas sentir essa transformação, né, na Se respiração. tornar consciente, né? Eu Se acho tornar que consciente, isso. é verdade. É muito bom porque acontece uma sincronia, né, Ale? E a gente até está produzindo, porque eu e o Ale estamos agora produzindo algumas coisas juntos, né? A gente tem uma novidade para vocês que a gente vai compartilhar daqui a pouquinho, então segura aí até o final do vídeo. Mas a gente falou um pouquinho sobre essa questão de como a respiração pode nos ajudar a entrar nas posições e a fazer as posições, os movimentos também de uma forma, até por ela ser uma parte, né, desse processo dinâmico. E, enfim, quando você expira, né, tem essa ativação do core, né, a gente tem a musculatura ali, vai precisar se contrair para retornar a essa posição, especialmente se fizer uma inspiração ativa, né, que é diferente de exalar passivamente. Sim. Tem um lance também, Rê, que é, às vezes, os nossos alunos têm uma respiração um pouco trocada, né? Tipo, aquela respiração meio paradoxal, que é, tipo, quando você inspira, ao invés do abdômen se projetar mais para frente, né? Com esse deslocamento do conteúdo abdominal que você citou pra gente, parece que entra, né? E aí dá para perceber isso no ombro, né? Porque aí aqui em cima tem que se expandir. E aí a pessoa respira assim, ó. Né? Isso tem a ver com um tônus excessivo no abdômen? Ou não necessariamente? Isso pode ter, é bem possível que tenha a ver, né? Ou com esse hábito mesmo, né? Enfim, do padrão trocado, desse padrão reverso, que faz justamente com que você, na inspiração, você perceba essa parte aqui indo para dentro, e aí, como você falou, esse movimento nos ombros, né? Sobe, Então, né? esse movimento dos ombros é legal da gente pensar, porque, em geral, quando o padrão de respiração ele é alto, dentro de um processo de avaliação da respiração, existe um teste que a gente chama de high-low test,
É o teste para ver se a respiração ela é mais alta ou mais baixa, né? Realmente, se ela é uma respiração mais profunda, que acontece aqui nessa região das costelas mais baixas, ou se ela está como nesse padrão que você descreveu, né? Que pode ser uma respiração paradoxal. Pode falar. Eu só ia. Pode terminar o que você está falando, mas eu só queria pontuar também para a gente perceber o que é uma respiração profunda, né? Quando a gente pensa em respiração profunda, acha que é inspirar muito. Respiração profunda, pelo que você está dizendo, é trazer a respiração aqui para a região abdominal, né? Isso, é aprofundar. É muito bom diferenciar isso, porque respirar, respiração profunda não é sinônimo de respiração com um grande volume de ar. São aspectos bem diferentes. Quando a gente fala de profundo, qual que seria o oposto de profundo? Seria superficial. Então, diz respeito à distância entre o topo, né, entre as minhas vias aéreas superiores e a base, né, das minhas vias aéreas, que é aqui a base dos pulmões. Então, diz respeito a isso, a essa profundidade, né? Se é profundo, se é superficial. Você pode respirar pouco, um volume pequeno de ar, e fazer uma respiração profunda. E isso, na verdade, se enquadraria mais dentro de um padrão funcional. Uma respiração muito volumosa também pende para o lado do disfuncional, e na verdade, uma das causas mais comuns da gente categorizar, né, uma respiração como disfuncional, que é a hiperventilação, é você ventilar demais, às vezes num volume muito grande, além de uma frequência muito alta, mas isso daí seria essas outras dimensões que, quem sabe, a gente explora no próximo vídeo, né, Ale? Boa, perfeito. E aí, também falando da mecânica, né, tem por exemplo, numa torção a gente vai ter uma diferença de aprofundamento, assim, né? Como que funciona isso em torções, por exemplo? Com certeza, porque, então, a gente falou sobre a respiração alta no ombro, que pode ser um indício de que essa respiração está disfuncional, que a pessoa está com uma respiração, né, paradoxal, que é a respiração oposta, mas existem algumas posições, como é o exemplo da torção, onde você faz aqui, né, você está com uma pressão bem grande nessa região do teu abdômen, enfim, e aí você vai perceber que esse deslocamento, né, do conteúdo abdominal, ele não vai estar também da forma como você esperaria. E você pode perceber nesse tipo de posição uma respiração talvez um pouco mais alta, ou não, Ale. Às vezes eu consigo entrar também numa posição assim e por exemplo, sentir a pressão mais aqui embaixo, ou mais... Ela pode variar de pessoa para pessoa, porque também cada corpo é um, né, Ale? Então, às vezes, depende da massa abdominal ali, enfim, tem muitos componentes, mas nesse tipo de posição é normal que você não consiga ter o mesmo padrão, da mesma forma, né, que você espera quando você está numa posição relaxada e tal, por conta do que a gente está fazendo com o nosso corpo, com a posição do corpo. Sim. Então, assim a gente consegue ir avaliando, né? Eu acho que através desses exemplos já fica claro em como que a gente pode ir, então, avaliando, percebendo esses padrões, o que pode estar disfuncional, e daí o que a gente faz, né? A gente vai buscar trabalhar numa respiração profunda, que, como a gente falou aqui, não é o mesmo que volumosa, e vai poder usar diversas técnicas para isso, né? Técnicas que enfocam na amplitude do diafragma, até técnicas de exalação longa, né, que vão ajudar a melhorar essa amplitude, ou que focam no relaxamento do abdômen, se percebe aquilo que você mencionou, Ale, que é uma hipertonicidade, às vezes aquele abdômen muito rígido, que mesmo você falando e tentando orientar uma respiração, uma respiração ali relaxada, com maior amplitude do diafragma, você vê que é difícil para a pessoa fazer, ou que ela faz ao contrário, enfim. Você vai enfocar no relaxamento dessa musculatura, usar esse respirar na barriga, assim, de uma forma dinâmica. Essas técnicas, elas vão ajudar a soltar, a ganhar aquele espaço que a gente precisa. E o próprio alongamento, né? Alguns alongamentos direcionados. Exato, tem alguns asanas que podem ajudar a gente, né, a ganhar essa expansão. Lateralizações são asanas interessantes, né, para a gente ganhar, como a Rê tá fazendo ali, de perceber. E aí, nessa posição, Rê, você desloca mais a sua percepção de respiração aí para o seu lado esquerdo, né?
E aí, Sim, uma coisa que eu gosto de falar para os meus alunos quando eles estão nesse tipo de postura é justamente levar, é como se você empurrasse a sua respiração mais para as costelas aqui da parte alta e usasse a própria inspiração para ganhar espaço e se alongando, né, e mantendo esse espaço. O que você exatamente. sente aí? A gente consegue usar essa pressão de dentro, né? Essa É, pressão que é intratorácica para aprofundar esse alongamento. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, né? Muitas posições, na verdade, a gente pode fazer. Dá para fazer isso também com uma flexão para frente, né? Tem muita gente, né, que tem essa dificuldade em respirar mais, expandir mais aqui posteriormente também. sim. Quando a gente fez a nossa live, eu lembro que nessa posição aí, eu estava demonstrando, e aí eu falei que nessa posição eu gosto também de levar a atenção para os rins, que estão bem aqui, né, na parte de trás, aqui pela lombar mesmo, olhando pelas costas, e como se os meus rins estivessem se expandindo ali, como se eu conduzisse a minha respiração para os rins e fosse ganhando esse espaço ali na lombar, percebendo esse espaço se abrindo ali na lombar. É uma maneira da gente trabalhar essa expansão respiratória, conduzir isso para lá e trabalhar mais refinamento de percepção também dos nossos órgãos, né? Tipo, e isso ajudar esse processo respiratório se expandir. Exatamente. É muito legal. E você tem umas sacadas muito boas, né, com relação a esses direcionamentos, que é uma das coisas que você vai dividir com a gente, né, na nossa Também. formação, que agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a nossa formação presencial, que eu e o Ale vamos estar fazendo em Mairink, que é do ladinho, a 70 quilômetros de São Paulo, no feriado de Páscoa. É uma formação, então, em ciência da respiração e arquitetura dos asanas, para quem quer desenvolver habilidades para construir e ensinar posturas avançadas e também se especializar nessa parte de ciência da respiração, né, para conseguir avaliar, aplicar qualquer técnica aí com segurança, né? Exato. E vai ser gostoso, né? Porque a gente vai estar nessa formação que vai acontecer entre os dias 17 e 21 de abril. A gente vai estar nesses 5 dias num formato de retiro. Então, além da gente estar se especializando, né? Estamos numa formação, vai ser super aprofundado, vários conceitos bem legais que a gente vai trazer. Vai ter também a parte da gente estar ali juntos, né? Em Mairink, Sim, relaxando, saindo da rotina, num lugar que é maravilhoso e podendo estar mergulhando em práticas, assim. Vai ser muito gostoso. exatamente. Vai ser uma formação junto com o retiro, né? Vou mostrar aqui um pouquinho para o pessoal, para eles conseguirem ver como que vai se dar essa Boa. formação. O espaço, né, onde vai acontecer é o chakra do coração e vai acontecer nos dias 17 a 21 de abril. Então, tanto uma formação com certificado para vocês, quanto também um retiro, né, para você que quer se sentir mais seguro ao aplicar, seja as técnicas de respiração ou ensinar as posturas avançadas, né? Então, dentro da ciência da respiração, que vai ser a parte ali que eu vou ficar, a gente vai aprender a como utilizar técnicas, enfim, corretas, né? Ter um conhecimento sólido dentro de todas as dimensões. Hoje a gente deu uma palhinha, né, dessa parte da biomecânica, mas a gente vai estudar bioquímica, frequência respiratória, esses fatores psicofisiológicos. Você vai aprender no que a respiração disfuncional ela realmente influencia, evidências científicas sobre tudo isso, técnicas para crise de ansiedade, para crise de pânico, contraindicações, cuidados gerais, e vamos estudar também a ciência dos pranayamas, que são as técnicas clássicas do yoga, né? Então, você vai sair ali com um entendimento muito grande. E na parte da arquitetura dos asanas, que o Ale vai falar um pouquinho. Isso, a parte de arquitetura dos asanas, a gente vai fazer um caminho em que a gente vai. Pode ir descendo um pouquinho, Rê? Uhum. A gente vai estudar um caminho em que a gente vai fazer uma progressão. A gente vai estudar vetores de força, planos de movimento, a gente vai, a partir disso, começar a entender padrões de movimentação na nossa prática. Então, para quem gosta também de transições, entender como fazer transições, as transições mais desafiadoras. Tudo isso vai levar a gente para a construção de asanas mais desafiadores, entender como fazer
a construção dos asanas desafiadores e planejamento de aulas. E aí tem uma parte ali que está colocado ali, exploração de padrões somáticos, que é justamente também a gente entender como outros recursos do nosso corpo podem servir de suporte e de guia para movimento, entendeu? Então entender, por exemplo, como que o nosso coração pode ser um guia de movimento, se movimenta a partir dele, como que os nossos pulmões podem ser suporte para o movimento, como que o nosso sistema nervoso pode ser suporte de movimento, então entender outros direcionamentos que não só pelo sistema músculo-esquelético, que é geralmente o que a gente está acostumado a fazer quando a gente dá aula de yoga. Tem uns slides, talvez, que você poderia colocar para a gente, Rê, da minha parte ali de arquitetura dos asanas. E a gente está dividindo esse curso em 8 módulos. E aí, 4 módulos vão ser de ciência da respiração, 4 módulos vão ser de arquitetura dos asanas. Então, não é um final de semana, né? São 5 dias. Vai ter um final de semana ali no meio, mas esses 5 dias vão ser de um estudo bastante intenso, né? A gente vai ver bastante coisa, 8 módulos é bastante coisa que a gente vai ver. Então, esses são os de arquitetura dos asanas, como eu falei ali. Vetores de força, entender como que vetores de força, olhar para os asanas e entender os direcionamentos dos vetores de força, como que isso pode colocar a gente bem numa postura, como que a gente fica mais estável, mais equilibrado nas posturas, entendendo planos de movimento e vetores de força. Isso facilita o nosso caminho, porque lembra que a gente vai fazer uma progressão para os asanas desafiadores. Pode passar, Rê. Os padrões de movimentação, que a gente vai ver também como integrar, já que a gente conheceu os vetores de força, como que integra isso na movimentação que a gente vai fazer entre os asanas. Então, a gente sai de um lugar de estática, né, de permanência, da construção, para ir para um lugar dinâmico, e aí isso também conecta com o conteúdo que a Rê vai trazer para a gente, né, de como respirar nessas transições, como usar um padrão que a gente chama de ceder, empurrar, alcançar e puxar, para pensar na construção e na movimentação dos asanas. Tudo isso vai pautar o nosso caminho para a gente chegar nesse método de construção de asanas desafiadores, esse método que eu chamo método de empilhamento de técnicas, em que a gente vai fazer uma engenharia reversa, olhar para o asana, fazer uma engenharia reversa, entender a partir dele quais são os fundamentos que a gente pode trabalhar com os nossos alunos, quais são os métodos práticos. Os métodos práticos é uma pedagogia interessante da gente trazer esses asanas que são mais difíceis. Entender a técnica, é muito importante a gente entender a técnica, porque só a partir da técnica, entendendo bem a técnica, a gente consegue dar pequenos ajustes para os nossos alunos, né? Por exemplo, o aluno não está conseguindo fazer alguma coisa no asana. Se você entende muito bem da técnica, você pode entender qual é o caminho de levar o seu aluno para o asana. Talvez falta isso aqui, talvez você não está deslocando bem o centro de gravidade, talvez você não está distribuindo bem o peso, entender a técnica, e aí, por fim, construir o asana. Então, trabalhar essa pirâmide. E para terminar, o último módulo, a gente vai falar sobre planejamento de aulas. Então, esse é um módulo muito legal também, em que a gente entende de uma maneira global quais são os atributos que a gente precisa para pensar em práticas e fazer esse planejamento tanto da aula em si, mas também de um planejamento semanal, de um planejamento mensal, ou seja, pensar em qual é a pedagogia, enquanto professores, daquilo que a gente quer passar para os nossos alunos, ou para você montar a sua prática pessoal também, se você não dá aula, mas de forma que você tenha um caminho progressivo, coerente do que você vai abordar, né? Para não ficar aquela coisa meio perdida, cada vez é uma coisa diferente, tal. A gente tem essa pedagogia da prática. Muito bom, né? E então tudo isso, pessoal, vai ser dentro desses 8 módulos, né? E o Ale mostrou ali a parte dos 4 módulos de arquitetura dos asanas, que ele vai conduzir, e dentro da parte de ciência da respiração, como eu mencionei ali rapidamente, você vai aprender todas essas dimensões, vai aprender sobre as respostas do seu sistema nervoso, como que os padrões respiratórios irregulares, eles fazem com que haja uma alteração na resposta do sistema nervoso. Então, a respiração a gente sabe que é transformadora para a vida, para a maneira como a gente experiencia a vida, como a gente responde à vida, enfim, diversas coisas. Vamos falar sobre
sobre técnicas avançadas, vocês vão aprender muita técnica, a gente vai ter muito breathwork também, oportunidade de fazer muita respiração junta, muitas coisas que eu também só consigo fazer no presencial, né? Então, quem queria uma formação presencial há bastante tempo, chegou a hora de aproveitar. E é claro que vai ter também esse estudo todo de anatomia funcional, da dinâmica respiratória, que a gente passou um pouquinho hoje só de forma mais aprofundada, como avaliar uma respiração, tanto a partir das posturas de yoga, quanto, né, para avaliar ela ali a partir de uma análise, de uma troca com o seu aluno, né, e entender de que forma que o uso exagerado de algumas técnicas, até como os próprios bandos do yoga, né, podem interferir numa dinâmica respiratória saudável, e aprender também a parte de bioquímica respiratória, né, desde a troca gasosa, a tolerância ao CO2, que é um tema muito importante, que eu falo bastante sobre, e de que forma que os ritmos respiratórios vão influenciar na capacidade respiratória, quais as frequências respiratórias que já estudaram, estudos e descobriram, né, o que elas fazem, como que elas trazem um resultado positivo para a gente. Vamos falar sobre ansiedade, crises, vamos falar sobre essa parte de avaliação, quais problemas de saúde que precisam de maior atenção também, quando você for aplicar técnicas respiratórias, como que a gente adapta tudo isso, qual que é a ciência dos pranayamas, né, quais são as evidências sobre essas técnicas clássicas, e a gente vai explorar tudo isso juntos num lugar maravilhoso, que dentro desse nosso cronograma aqui, né, que é o Chakra do Coração, tem uma vista maravilhosa, né, Ale? Fogueira, é muito lindo. Piscina, uma alimentação incrível, e a gente está agora finalizando, né, as últimas vagas, a última vaga, na verdade, né, Ale? Tem só mais uma. Hoje a gente está gravando esse dia. Que dia é hoje? É 24 de fevereiro. Hoje a gente tem só mais uma vaga para esse lote promocional, né? Esse primeiro lote que tem um descontão. Então, se você está vendo esse vídeo agora, corre lá para garantir a sua vaga, porque é a última que a gente tem. Lembrando que esses valores aqui, eles incluem tanto a formação com o certificado, quanto a hospedagem e alimentação durante esses 5 dias que a gente vai passar lá em Mairink. Então, é um valor que compensa muito, né? Você vai descansar, vai sair com um certificado de uma formação técnica muito completa, poder aprender com 2 professores, né, que são eu e o Ale. Espero que vocês gostem, então, dessa ideia. Deixa o like nesse vídeo, por favor, e comenta aí o que você achou mais interessante sobre esse nosso assunto. E nós vamos te esperar lá em Mairink, tá certo? O link para se inscrever, para garantir a sua vaga, vai estar na descrição desse vídeo. Boa. Qualquer coisa também, procura aqui na descrição, é www.yogapass.com.br/formacão. Tá lá. Se você estiver vendo em algum outro device, você vai digitar isso lá. E é Valeu. isso, né, Rê? Isso aí, obrigada, Lê. E vamos conversando aí para os nossos próximos assuntos. Já estamos de volta aqui com mais coisa para vocês. Beijão, galera. Beijo.